Olha, voltando aqui com o nosso programa, você vai acompanhar comigo a partir de agora uma matéria especial que nós fizemos sobre a causa de beatificação do Monsenhor Valdir. Ele que foi um padre da nossa Diocese de Sobral, lá da cidade do Marco, da paróquia de São Manuel. Vamos até lá para contar a história deste homem que já é santo, mas passa pelo processo de beatificação. Você vai ver o que as pessoas têm para falar sobre Monsenhor Valdir, os relatos de milagre e da santidade desta vida, de uma santidade vivenciada com a própria vida. Vamos acompanhar essa matéria especial? Pode rodar. Olha, hoje eu vou contar para vocês a história de um homem santo. Nós viemos até a cidade do Marco, cerca de 220 quilômetros da capital de Fortaleza, para contar para vocês a história de um padre que está passando pelo processo de beatificação. Ou seja, ele está passando pelo processo em que a igreja o reconhece como mais um dos grandes santos da Igreja Católica. Eu tenho certeza que você que está me assistindo deve ter a devoção por algum tipo de santo. Os santos mais antigos, os santos mais novos, todos os santos que ajudam a fortalecer ainda mais a nossa fé. Nós viemos até aqui a cidade do Marco porque este homem, ele morreu com fama de santidade. Foi um grande padre, Monsenhor Valdir Lopes de Castro. Aqui na cidade do Marco, a gente veio para contar um pouco dessa história para vocês e entrevistar pessoas, que fizeram parte da vida deste homem que morreu com fama de santidade. Eu acho que uma das mais bonitas coisas que você pode fazer é morrer com fama de santidade. Então hoje você vai conhecer junto comigo um pouco mais da história. Ele já é servo de Deus, do servo de Deus, Monsenhor Valdir Lopes de Castro. E você vai conhecer comigo todos os detalhes dessa história. Até porque nós somos acostumados a conhecer a história de grandes santos. São Francisco, São Sebastião, Santa Teresinha, São Bento, São Roque. Às vezes, quando nós temos novos santos, a gente fica até assim, nossa, a santidade é possível. Basta a gente querer lutar por ela. Aqui é o túmulo do servo de Deus, Valdir Lopes de Castro, E eu quero entender tudo que permeia esse processo de beatificação. Eu estou aqui com a Lucinha, não é isso? Boa tarde. Você é a fundadora da comunidade Filhos de Sião. Isso, sou Vanderlúcia, mas me chamam de Lucinha. Sou fundadora da comunidade Filhos de Sião há 25 anos, aqui em Marco. Você conviveu com o Monsenhor Valdir? Tive a graça de conviver com o santo servo de Deus desde os 9 anos de idade, quando a memória me vem, de 9 anos até a sua morte. E como é que foi a sua vivência com ele? Digamos assim, qual foi um fato marcante que você viveu com ele, que você pode contar pra gente? Um fato muito marcante que vivi com o Monsenhor, com o nosso servo de Deus, foi a minha primeira Eucaristia. Eu sou filho do interior, de um distrito aqui da cidade. E ele ia uma vez por ano ao nosso distrito na época. E lá ele realizava missa, casamento, primeira Eucaristia. Então isso ficou muito gravado na minha cabeça, a minha primeira Eucaristia. Por quê? Nós éramos muito pobres. E minha mãe conseguiu roupa, me arrumou muito bem para a primeira Eucaristia. E eu fui para a confissão. E eu levantei da confissão antes de terminar a confissão. Então ele tinha um gesto muito engraçado que era assim, ei, psiu. Então eu levantei sem absolvição e ele me chama,
E toda criança fica logo nervosa sem saber o que está acontecendo. Eu voltei muito nervosa. Aí ele terminou a confissão dando a absolvição. Então aquela cena ainda hoje eu tenho gravado na minha mente dele me chamando de volta. Que marcou você, né? Esse lugar que a gente está aqui é o túmulo do Monsenhor. Ele foi enterrado aqui no santuário? Não, ele foi enterrado no nosso cemitério São Roque, aqui na paróquia, na cidade. E vale até aproveitar e ressaltar que o Monsenhor ele tinha um trabalho muito bonito, um gosto em manter o cemitério organizado, limpo. Na época, antes do seu falecimento, ele criou, uns 10 anos atrás, uma pastoral que ele chamava de Pastoral da Esperança. Então ele criou essa pastoral exclusivamente para cuidar do cemitério, manter os túmulos organizados, cemitério pintado. Era impressionante chegar no cemitério, ainda hoje, é claro, e hoje mais ainda nós continuamos esse trabalho. Então ele foi enterrado lá. Na época não tínhamos túmulo para padres, porque ele foi a nossa primeira experiência, então ele foi enterrado no túmulo da Congregação Mariana. Depois ele é transferido, a gente constrói o túmulo dos sacerdotes, ele é transferido para o túmulo do sacerdote, e na abertura do processo de beatificação, ele foi transferido aqui para os seus restos mortais, foram transferidos aqui para a Igreja do Sagrado Coração, igreja esta construída, idealizada por ele. Essa igreja aqui foi feita por ele? Foi feita por ele. Por ele assim. Começou. Ele gestou todo o empreendimento, fizemos a primeira inauguração, tudo foi ideia dele, né? Ele queria... O Monsenhor é um homem apaixonado pelos pobres. Então, ele começou a perceber que poucos pobres iam à matriz. E ele questionava a gente no CPP se era porque não tinha roupa, se é porque não se sentiam bem. Daí ele colocou na cabeça a ideia de construir uma igreja no bairro mais distante da cidade, que na época era aqui era só mato, a cidade ficava bem para lá, né? Então, e ele fez uma reunião com o povo da cidade, com a ideia, mostrando a ideia de construir uma igreja. Todo mundo optou por uma igreja menor, já que era uma igreja de bairro, e ele definiu com toda força, defendeu com toda força que seria uma igreja grande, muito grande. Hoje a gente vê que ela é grande, não é? Mas ela é pequena para tanta população, tanta né? Gente, tantos fiéis. E aí me diga uma coisa, quando foi que começou o processo de beatificação? Porque ele foi trago para cá os restos mortais dele, que estão aqui nesse túmulo, né? Mas como foi que começou? Ele morreu com fama de santidade, mas quando foi que vocês atinaram para dizer assim, vamos abrir o processo? Exatamente, isso é muito interessante. É fato que a pessoa precisa morrer em fama de santidade para que a ideia se acenda, né? Foi assim que ocorreu com o Monsenhor. Quero ressaltar que da morte do Monsenhor foi um choque para essa cidade, todo mundo ficou em pânico, ninguém entendia. Eu mesmo muitas vezes me perguntava, me questionava como é que uma cidade tão católica, porque somos uma cidade católica de verdade, praticante, né? Como é que uma cidade católica tira a vida do seu pastor? E um pastor amado por todos, né? Um senhor amado por todos. Mas Deus tem seus desígnios e dizem que do mal Deus faz um grande bem. Hoje eu entendo que a forma como o Monsenhor morreu foi a forma para chamar a nossa atenção, acordar a cidade, para a gente descobrir o santo que morava conosco. Ele morreu de acidente? Morreu de acidente, foi acidentado bem próximo à casa paroquial. Alguns anos ele tinha partilhado conosco no CPP, né, no Conselho Pastoral Paroquial, da necessidade de fazer caminhada, porque era uma exigência médica. E ele disse pra gente, mas eu não vou caminhar dia de sábado. Dia de sábado eu tenho medo, as pessoas podem vir bêbadas das festas, então não caminho dia de sábado. Vou caminhar de segunda a sexta. Então ele fazia isso 5 horas da manhã. E nesse dia era sábado. Vai entender os desígnios de Deus? Vai entender. Então ele foi acidentado entre 5 e 5:30 da manhã. Foi levado ao hospital. E como era um caso grave, né, traumatismo craniano, logo ele foi transferido para Sobral e quando se submetia a uma tomografia, ele foi a óbito. E aí
Não resistiu. E aí, quando foi que vocês atinaram? Porque ele era muito, muito querido por todos, ok. Mas quando foi que vocês atinaram assim, nós convivemos com um santo? Isso. Então começou assim, da morte dele todo mundo começou, morreu o santo, e era assim que a gente foi dando a notícia, morreu o Santo Valdir, morreu o Santo Valdir, morreu o Santo Valdir, e isso foi geral, né? Até fico arrepiado de lembrar, né? de rever esse momento, mas foi assim que aconteceu, a gente foi dando a notícia assim, o nosso santo morreu, né? Isso foi um belo sinal. Depois a cidade ficou em luto, verdadeiramente um luto, uma dor que não se explicava. Mas a gente guardou tudo aquilo ali no coração, como fez Nossa Senhora, e o tempo foi passando, né? E a gente não sabia também como começar. Algumas pessoas da cidade começou a buscar pessoas, a conversar, a pedir explicação, qual era o processo, como é que se fazia. Então a gente começou a fazer os movimentos dos primeiros passos. Mas assim, a gente não tinha muito êxito, porque era uma coisa muito distante para a gente. Tirando no escuro, né? Vamos fazer. Fomos tentando descobrir como é que você fazia, como é que você dava entrada. Quando a gente nunca faz nada, então para fazer a primeira vez não é tão fácil. Mas foi com a chegada do Monsenhor Timbó que as portas se abriram, né? Dom Vasconcelos chega a Sobral, faz uma transferência de padres. Aí vem o Monsenhor Timbó, que já tem toda uma experiência, né? Já foi administrador diocesano. Deus é bom, Deus tem seus caminhos. Foi administrador diocesano por 2 vezes, então já tinha outro conhecimento. E aí a gente levou para ele a ideia e de logo ele abraçou. Não, a gente começa pelo bispo, olha aí a diferença. A gente começa pelo bispo, vamos fazer uma comissão, vamos fazer um ofício, vamos levar ao bispo, vamos ver o que o bispo vai dizer. Então, os passos começaram a andar, as portas se abriram. As portas foram se abrindo a partir de que Deus foi providenciando, né? Tempo, né? Tudo tem seu tempo. Nós nunca sabemos o tempo que dá, a gente apenas vive esse tempo, né? E aí vocês trouxeram aqui nesse túmulo, Lucinha, me explica. Aqui estão, mostra aqui o túmulo. Aqui estão os restos mortais dele. Sim. Ele não é um santo que teve o corpo incorrupto, podemos dizer assim. Vale lembrar que para nós é um santo. Estamos em luta do reconhecimento da igreja, não é? Sim, ele já é santo, falta só reconhecer, mas ele é santo. Para nós é santo. Então, na abertura do processo, os seus restos mortais foram transferidos aqui. A gente decidiu que aqui o coração de Jesus, por ser a igreja em que ele construiu, seria o local ideal para colocarmos os seus restos mortais. Então, aqui era um batistério. Foi transferido. Mudou de local batistério para que esse local ficasse reservado para ele, o cantinho dele, né? Que todos passam por aqui antes da celebração da Santa Missa para fazer suas preces, suas orações. Então é muito bonito, foi feito numa missa, né? Esses ossos foram trabalhados, foram limpos. Passa pelo processo que tem que passar, né? O processo que a igreja orienta. Isso, e depois foi colocado aqui. Agora me diga uma coisa, qual foi um milagre que ele fez, né? Que chamou a sua atenção e que começou a dar início, porque quando a pessoa passa por o processo de beatificação, vai surgindo os primeiros milagres, né? Quais foram os primeiros milagres que foram surgindo por intermédio do servo de Deus? Assim, nós ainda não temos beato, nós temos o servo de Deus, estamos na fase diocesana. O que é a fase diocesana? É um momento de recolhimento da sua vida. Estamos documentando toda a sua vida, todos os seus feitos, tudo o que ele ensinou, o que ele fez, documentos pessoais. Então, toda a vida dele nós estamos documentando nesta fase diocesana, neste momento em que a igreja nos confia chamá-lo servo de Deus. Brevemente nós teremos o encerramento dessa etapa, que é a etapa diocesana. E daí é dado entrada de toda essa documentação no Vaticano. Esperamos que a Santa Sé aceite a documentação de Monsenhor. Daí já é um outro processo. É essa pessoa que tinha uma facilidade de lidar com todos os padres. E aqui chegando, né, eu
perguntei a algumas pessoas dentro do conselho paroquial se a gente não poderia pedir a Dom Vasconcelos, né, que abrisse um processo para a sua beatificação. Pediam nada consta na Santa Sé. Aí o pessoal apoiou essa iniciativa e nós fizemos um ofício, fomos a Santo Lá, e Dom Vasconcelos não colocou nenhum obstáculo, né? Pelo contrário, foi dar depoimentos já a favor do Sr. Valdir. Mandamos para a Santa Sé. Pouco tempo aconteceu uma coisa interessante. Digamos assim, o postulador da causa, que é o Dr. Paulo Vilota, ele leva os processos para o cardeal. Aqui é o cardeal. Quando ele chega em casa, viu que o processo do Monsenhor Valdir não ficou o último. Ele corre, volta com o processo e conclusão. Em vez de ficar lá embaixo, ficou lá em cima. Passou a ser o primeiro. E pouco tempo depois já veio a resposta da Nunciatura, na causa dos santos, dizendo que aceitou, não tem nada contra, nada obsta, que ele seja aberto o processo para a sua beatificação. Aí nós estávamos em plena pandemia, né? Dom Vasconcelos liga e diz: pode tocar o sino, que aconteceu isso. Para mim foi uma emoção muito grande, que as lágrimas desceram, né? Esse sino tocando e as lágrimas descendo. E aqui você pode vir toda missa, não tem uma intenção pedindo a beatificação dele, mas agradecendo graças alcançadas. Ele morreu com fama de santidade. É a melhor fama que a pessoa pode ter, né? Morrer com fama de santidade. Então, Monsenhor Valdir, o senhor espera ver ele santo? Eu espero receber o processo da Casa dos Santos, dizendo que recebeu a nossa parte, que é a fase diocesana. Mas achar que eu vou ter os anos de vida a ponto de ver o processo concluído, não, né? Tem muitos santos. Não é só a igreja no Brasil, mas a igreja no mundo todo. Quantos processos estão lá em Roma? Olha, o Monsenhor Valdir, ele conviveu com muita gente durante toda a vida dele, pessoas que conseguem contar um pouco dessa experiência. O Paulo é uma dessas pessoas, né? Paulo, qual foi assim uma experiência que você viveu com o Monsenhor Valdir, que você possa nos contar, que foi marcante para a sua vida? Boa tarde. O Monsenhor Valdir, ele já tivemos várias experiências com ele, convivi com ele desde a minha primeira comunhão, no ano de 89, quando eu entro para a sacristia, ser acólito, ser o seu coroinha e acompanhá-lo nas viagens pastorais. Até o ano de 94, quando eu entro para o seminário diocesano, né? Eu avorava ser padre por fomento dele, né? Por iniciativa dele, por ter me acompanhado, me aconselhado. E no período do ano de 93, ele me acompanhou de maneira mais dinâmica, mais de perto. E para mim, essa experiência do ano de 93, que antecedia a minha entrada no seminário, ele me acompanhou bastante com aconselhamentos, com advertências, principalmente com advertência, me ensinando os caminhos da virtude, orientando-me nos meus estudos. E uma coisa marcante que aconteceu comigo e com o Monsenhor Valdir foi quando eu estava ali na 8ª série e iniciei ali um momento assim de rebeldia, momentos de revolta, e ele me chamou veementemente, me aconselhou e disse, né, relembrou que eu estava em processo vocacional para a entrada no seminário. E eu nunca me esqueço que, hoje, na época a gente chama de carão, mas hoje a gente chama de conselho. E o conselho que me deu foi um conselho de uma exortação, e ali eu entendi o que é ser homem, o que é ser de Deus, o que é ter experiência com o Espírito Santo e o que é se preparar
para entrada no seminário. Então eu cheguei a receber essa exortação de maneira muito raivosa. No início eu não entendia. Ele era uma pessoa brava? Bravo de brigar, ou ele era mais carinhoso? Não, ele era muito sereno, o moço era muito sereno, mas a exortação dele, ele fazia com muita autoridade. Não era um autoritarismo exacerbado, mas a sua palavra, ele tinha uma palavra de poder, palavra de sabedoria, que a pessoa ficava no seu canto, né? No seu cantinho. Alguns se rebelavam, alguns se revoltavam, mas em poucos instantes parece que o Espírito Santo lhe dava uma iluminada no coração, porque entendia, porque a exortação dele, a veemência que ele utilizava era com propriedade, e você sabia que ele falava com sabedoria, falava com poder, com aquela autoridade divina. Agora me diz como é para você acompanhar esse processo de beatificação de alguém que você conviveu, está num processo ele já é santo, né? É santo, falta só ser reconhecido. Mas como é acompanhar esse processo todo? Olha, é um pouco estranho, porque quando você vê o nome santo, você se remete a São Francisco, a Santo Ambrósio, a Santa Teresinha. A gente humanamente vê como aquilo inatingível, inalcançável, distante. Porém, como eu tive aquela experiência diariamente como servo de Deus, Monsenhor Valdir, eu disse, meu Deus, a pessoa que eu convivi, e eu sei das atitudes deles heróicas, das virtudes dele, do dia a dia dele, de homem santo, fiel a Deus, homem de oração, homem do aconselhamento, homem da acolhida. Eu via tudo isso, e hoje, né, desde 2020 que a gente vem nesse processo, nessa toada de acolhida de provas, de acolhida de testemunhos de graça alcançadas por intercessão do servo de Deus, Monsenhor Valdir. Ainda assim, quase que a ficha ainda não caiu, a ficha não cai. Eu acompanho isso de maneira muito abismada, eu acompanho isso de maneira muito assim, ainda com um ar de admiração profundo, porque ele se enquadra dentro das virtudes heróicas daquilo que a Santa Sé pede para ser reconhecido como santo, né, num canon. Agora, o senhor esteve com o Monsenhor Valdir no dia do acidente, né? Ele se acidentou, o senhor que foi com ele para Sobral. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência, digamos assim, dolorida, mas de um grande testemunho de fé dele. Eu estava acordado, que eu me levanto cedo, estava lá na frente da minha casa, 5 horas da manhã, quando chegou um cidadão me chamando, Chico, vamos lá no hospital que o Monsenhor sofreu um acidente. E aí, com a roupa que eu estava mesmo, só fui lá dentro e disse para minha esposa, mas eu vou lá no hospital, que o Monsenhor foi um acidentado. E chegando lá, o pessoal me botaram lá, vai com ele para Sobral, vai com ele para Sobral. Já me botaram dentro da ambulância. E aí, quando eu olhei para ele, aquilo foi um negócio que ainda hoje tem na minha mente, né? O rosto dele todo melado de sangue, né? E a palavra que foi daqui até Sobral foi a palavra que ele pronunciava, dizendo assim, eu gosto da bênção do Pai. No meio de tanta dor, ele encontrava força suficiente para professar a sua fé. No meu modo de entender, tá entendendo? E ele dizia, eu gosto da bênção do Pai. E ele dizia outras palavras nesse sentido. Como... não é assim não. Ele dizia, como ela me ama. Eu deduzi que fosse Nossa Senhora, né? Que ele era muito devoto de Nossa Senhora. Ele dizia, como ela me ama, como ela me ama. E de vez em quando ele dizia, eu gosto da bênção do Pai, daqui até Sobral. Quando chegou depois de Santana, naquelas curvas que tem, ele começou a ter como parada cardíaca, né? De vez em quando ele queria apagar, aí eu dizendo pro motorista, aperta o pé aí, vamos nós chegar logo em Sobral. E chegamos em Sobral, nessa mesma pancada, todo tempo ele dizendo essas palavras, eu gosto da bênção do Pai, como ela me ama, né? E aquilo ali, quando nós chegamos em Sobral, lá dentro da Santa Casa, foi uma correria muito grande, eu fui lá no serviço de atendimento e disse, vamos ajeitar isso aí, pode fazer tudo particular. Olha como é que eu falei, você não tinha nem dinheiro, só aquele impulso, né, que a gente tem, né?
o cuidado, o zelo que eu tinha, o amor que a gente tinha por ele, ainda hoje nós temos, né? E aí mandei botar tudo como particular. E entramos lá para a sala do raio-x na época, né? E o rapaz estava lá fazendo. Foi fazer o raio-x e não conseguiu, porque a cabeça dele não dava para pegar, tinha sangue, estava cheio de sangue. Aí as últimas palavras dele, que ele disse, foi assim: eu gosto da bênção do Pai. Aí perguntou: quem é que está aí? Aí tinha ido eu e a Risonete, que é a enfermeira do hospital. Monsenhor, está aqui a Risonete e o Francisco, que ele se chamava a gente, para lhe dar apoio, carinho. Quando eu falei o meu nome, ele não falou mais nada. Aí nós saímos já correndo, chorando. Levamos lá para a tomografia, mas chegou lá, não teve mais. Já tinha morrido no caminho, ele morreu. Mas foi uma experiência, digamos assim, de renovação de fé, que a gente viu a demonstração de amor e de carinho aqui no nosso Vale do Acaraú, quando nós saímos de Sobral, já depois que ele estava já em óbito, né? Passando por Sobral, Santana, Morrinho, já tinha multidão de gente já na beira dos caminhos, já para ver a ambulância passando com o corpo dele. Eu mesmo fui fruto de uma graça dele. Aqui nessa igreja, né? Não foi com ele, já tinha morrido. Foi no ano de 2001, se me falha a memória. Acho que foi 2001, dia 30 de outubro. Foi no dia da Jornada da Juventude aqui na Diocese. Eu estava com um problema muito sério de saúde. Já tinha, graças a Deus, escapado da Covid. Deus não quis me levar naquele dia. Passei 10 dias no oxigênio, não morri, mas andei perto, né? E nessa caminhada aí desenvolveu um câncer em mim de próstata. E quando o médico me disse, Dr. Pompeu, lá em Sobral, ele disse: só resta agora operar. E surgiu outros problemas pelo meio, porque o tempo de Deus é diferente do da gente. Aconteceu o problema na minha coluna, e ele disse: vai primeiro tratar a sua coluna. Foi crise de todo mundo, apareceu em mim com essa Covid. Eu sei que quando foi em outubro, eu fui no Pompeu poder marcar a cirurgia. Já tinha feito uma ressonância confirmando que estava com câncer mesmo na próstata, né? Estava com 30% da próstata já atingida. Quando eu fiz a biópsia, né? Fiz a ressonância, depois fiz a biópsia. E aí eu disse: então nós vamos operar. Não, agora não pode operar agora não, só daqui a 2 meses. Só com 8 semanas. Não sei qual era o problema, que se dilata alguma coisa, não pode mexer nela. E disse: e agora? Aí é que o câncer vai invadir mesmo. Aí o que é que eu fiz? Eu que já tinha um grande amor por ele, comecei a rezar a novena dele, eu mais minha esposa. E todo dia nós íamos lá na estátua rezar a novena. E eu pedi a ele pela minha cura. Não é que eu duvidasse da bondade dele, que eu já conhecia a santidade dele, mas que a nossa igreja fosse conhecida e amada para enriquecer os altares da nossa igreja. Fiz a novena. Aí o doutor Pompeu pediu uns exames para poder operar. Quando eu fui fazer, deu problema no meu coração. Problema que antes eu tinha feito há uns 2 meses atrás, tinha dado tudo normal. Fiz até com um parente meu lá, que é especialista só nesses problemas que faz aí eco, essas coisas. Aí voltei lá pro doutor Pompeu e disse: rapaz, eu não opero não. E eu opero, se me der por escrito. Aí voltei. Aí fui no doutor Zé Gerato, que é onde eu tinha me consultado. Contei o problema lá para ele. Aí ele disse: pô, vamos renovar de novo os exames. Quando eu fui fazer os exames,
para a honra e glória de Deus, deu tudo normal no meu coração novamente. O mesmo exame que eu tinha feito. E no dia 30 de outubro, estava aqui o padre José, que era o coordenador na época da juventude, e estava celebrando a missa. Cinco e meia da tarde, quando terminou, estava para terminar, que eu recebi a Eucaristia, estava sentado perto da minha esposa, e quando fui agradecendo a Deus por ter participado do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, sei que a partir dessas palavras eu caí como fosse num sono profundo. Só sei que estivesse conversando com o Monsenhor Valdir, e ele dizendo: Francisco, agradeça a Deus porque toda a ação de graça da Eucaristia vem por meio da Santíssima Trindade. E eu agradeci ali, e em seguida Nossa Senhora estava do meu lado dizendo: meu filho, vá ao sacerdote, como fosse o Padre Nonato estivesse lá na cadeira sentado, e diga a ele o que o meu filho fez por ti. E vá de joelho. E se eu não estivesse dialogando com Nossa Senhora desse jeito, mas que eu estava num sono profundo, daí eu dizia: Nossa Senhora, eu não posso, que meu joelho não aguenta, eu nem me ajoelhar, não me ajoelho. Ele disse: vá e diga ao sacerdote o que o meu filho fez por você. Aí a minha mãe também estava de lado, Nossa Senhora, disse: vamos lhe levar lá. E aí, como se fosse assim, uma imagem militar no braço. Quando chegou no segundo degrau, ali a minha esposa dizendo: Chico, Chico, Chico. Ela chamou 3 vezes para me acordar. O Padre Nonato está rezando para, desculpa aí, para a sua cirurgia, para você fazer logo. Eu não escutei nada disso aí. Só sei quando é saindo, uma jovem disse: seu Chico, vai dar tudo certo. A Regiane Rios. E eu fui-me embora, no caminho fui contando para minha mulher o que tinha acontecido. Mas nada na minha cabeça passou que eu tivesse recebido uma cura naquele momento, tá entendendo? Aí quando chegou em casa, depois eu vim refletir como fosse o discípulo de Emaús, né? Quando nós estávamos jantando, aí no partir do pão, que eu vim me tocar, Jesus me curou. Aí a minha mulher saiu correndo, gritando que nós moramos vizinhos, e a minha sogra dizendo: o Chico foi curado, o Chico foi curado. Aí foi um chafurro lá dentro de casa com a família. Aí terminei, mas já passou. E quando foi fazer, foi na época que eu falei para você do exame novamente do coração, deu tudo normal, fui operado. Quando o doutor foi, tirou a minha próstata. Quando foi feita a biópsia, porque ele faz novamente a biópsia, já não mais, nem na próstata tinha mais câncer. E eu disse pro doutor na hora que estava lá operando: o senhor vai tirar, mas eu não tenho mais câncer, de jeito nenhum. Mas também ninguém soube dentro do mar. Eu só vim revelar depois de uns 6 meses aqui na festa do coração de Jesus. Por que Monsenhor Valdir é santo? Por que Monsenhor Valdir é santo? Porque nós encontramos nele virtudes heróicas, né? É um dom de Deus. A santidade é um dom de Deus, né? Mas ele se destacou no seu trabalho, no seu amor pelos pobres, no seu jeito de evangelizar. Tudo que ele fazia marcava, era diferente, é diferente. Então a vida dele nos diz que ele é santo. E aqui eu quero deixar aqui minha grande admiração também ao Monsenhor Nonato, porque ele, juntamente com o Dom José Vasconcelos, que deu assim o pontapé inicial, abriu as porteiras, botou os documentos debaixo do braço e fez que nem os bandeirantes, né? Ele foi abrindo estradas, abrindo caminhos, e se Deus quiser, com a graça de Deus, nós vamos ver
é o servo de Deus, Monsenhor Valdir, chegando a venerável, chegando a beato e com certeza a sua canonização. Um homem com fama de santidade. Eu acho que isso é um dos maiores trunfos da vida de Monsenhor Valdir. Você morrer e ser reconhecido como um homem que foi santo em vida. Bom, vamos acompanhar os próximos capítulos dessa história que tem ainda muito para rolar. Em breve nós teremos um santo na nossa diocese, né? Reconhecido pela nossa Igreja Católica. Servo de Deus hoje, Monsenhor Valdir Lopes de Castro. Que a santidade seja a nossa meta, porque ser santo é possível. E nós temos muitos santos que estão assim, ó, pertinhos de nós, aqui na terra e intercedendo pela gente lá do céu. Aonde tiver uma grande história, lá também nós estaremos. Aqui Vinícius Braga, do Marco, pro mundo todinho.